Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, Evangelho de São Mateus, nosso 29º encontro, trabalhar Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 38. Vamos fazer então a leitura do texto. Jesus faz ver e falar. Capítulo 9, versículo 27. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: "Vocês acreditam que eu possa fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Que aconteça conforme vocês acreditaram." E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: "Tomem cuidado, para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus o mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu uma coisa assim em Israel." Mas os fariseus diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios." A origem da missão. Capítulo 9, versículo 35 até o fim. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita." Palavra, então, de Deus, que nos foi dada, então, em São Mateus. Com essa palavra, Jesus já prepara o envio dos discípulos, apóstolos, para a missão. Versículo 27. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Jesus está caminhando. O seu nome indica o caráter da missão dada por Deus para salvar os pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Agora, 2 cegos seguem Jesus. Naquele tempo, a cegueira era considerada ou hereditária ou causada por venenos, luzes brilhantes, doença ou guerra. As pessoas viam como castigo pelo pecado ou infidelidade à aliança. Como vemos no Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29, Isaías, capítulo 59, do versículo de 1 a 15. O cego sofria em razão de sua exclusão religiosa, por não poder oficiar como sacerdote. Levítico, capítulo 21, versículo 16 a 20. Javé falou a Moisés: "Diga a Arão: nenhum de seus descendentes, nas futuras gerações, se tiver algum defeito corporal, poderá oferecer o alimento do seu Deus."
Não poderá apresentar-se ninguém defeituoso, que seja cego, coxo, atrofiado, deformado, que tenha perna ou braço fraturado, que seja corcunda, anão, que tenha defeito nos olhos ou catarata, que tenha pragas postulentas ou que seja eunuco. Em Gadara, Jesus curara 2 endemoniados, agora são 2 cegos. Estes cegos seguiam a Jesus, eram discípulos, ou estavam segundo Jesus pelo caminho. Eles, os cegos, gritam: tem misericórdia de nós. Jesus é o grande agente da misericórdia divina. Misericórdia significa condescendência. Que Jesus tenha piedade deles, que olhe as suas misérias, que os transforme, não somente os cure. E os cegos acrescentam: filho de Davi. Aqui nos lembra o início do Evangelho de São Mateus, livro do Gênesis, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Marcos expressa diferente. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Messias, filho de Deus. Aqui a referência é filho de Davi, natureza humana. Os 2 cegos reconhecem o que está escondido aos olhos da multidão. São cegos, mas enxergam longe. Eles não viram com os olhos os milagres de Jesus, mas os testemunharam com os olhos. Mas, na luz da fé, eles não viram com os olhos os milagres de Jesus, nem os testemunharam com os olhos. Mas, na luz da fé, reconhecem Jesus como filho de Davi, o Messias. O filho de Davi, de quem se espera misericórdia. Ele é o Messias. Versículo 28. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Jesus chegou em casa, em Cafarnaum, na casa de Pedro. Inicia um diálogo de Jesus com os 2 cegos. Os cegos respeitosamente se aproximam de Jesus e Jesus lhes pergunta sobre a fé. Vocês acreditam que eu posso, isto é, que Jesus possa, neste momento, no agora, fazer isto? Jesus aqui vê a aproximação dos cegos como fé, pois ele só age mediante a fé. A resposta é certeza: sim, Senhor, isto é, sim, Kyrios, o Senhor. Ao mesmo tempo que Jesus vem chamado filho de Davi, aqui vem reconhecido como Senhor. Versículo 29. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Abriram os olhos físicos, mas não os olhos da fé, pois eles já enxergavam longe, reconhecendo Jesus como filho de Davi e como Senhor. A cura vem realizada pelo toque nos olhos e as palavras de Jesus, que dão ênfase à fé dos 2 cegos. Fé que se encontra em alguns, enquanto faltava na elite religiosa de Israel. Porque a elite despreza Jesus. Jesus age e, em seu agir, resgata o ser humano por inteiro, em sua integridade, diante dos limites humanos e suas angústias. Ele liberta, cura o ser humano da lepra, escravidão, da febre, dos desastres naturais, das tempestades, da possessão demoníaca,
da paralisia, da morte, da hemorragia, da cegueira, e depois veremos da mudez, com o mudo. Sua ação em favor do ser humano abrange todos os aspectos da realidade humana, mas em todos exige-se fé, como fundamento para transformar o ser humano, reintegrando, resgatando todo ser humano na sua dignidade. Aqui ele cura a cegueira física, como símbolo da cegueira espiritual. Os cegos não enxergavam fisicamente, mas pela fé já reconheciam Jesus como filho de Davi e Senhor Kyrios. Versículo 30. Então Jesus lhes ordenou: tomem cuidado, para que ninguém fique sabendo. O acontecido deve ficar só entre eles e Deus. Ainda não é hora da missão do anúncio. O milagre acontece na casa, isto é, à parte, refere à intimidade, e prepara a proibição. O motivo dessa proibição é que os cegos não devem aclamar Jesus como filho de Davi, o Messias, pois esta afirmação pode trazer um engano, e ver Jesus como Messias político, pois se deve esperar o final para entender que a sua messianidade termina na cruz e ressurreição. Aqui se deve evitar todo erro. Então, não se deve falar de Jesus do tipo de Messias que ele é. Versículo 31. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Os cegos não obedecem a Jesus, que ele lhes impõe segredo. A grandeza da libertação não foi contida, pelo pedido de Jesus. Jesus não colocou neles a proibição do segredo messiânico de Marcos, mas queria evitar a confusão que se podia trazer com os gestos que próprio Jesus fazia. Eles espalharam por toda a região o que Jesus fez com eles. A região de Cafarnaum, da Galileia, vão os cegos contando em toda parte que foi Jesus aquele que os curou. Versículo 32. Quando já tinham saído os dois cegos, levaram a Jesus o mudo que estava possuído pelo demônio. Outra pessoa marcada pela miséria humana, o mudo, e ainda mais possuído por um demônio. O termo usado aqui no Evangelho, kofos, indica aqui alguém que não fala nem ouve. Kofos é uma palavra grega, significa um surdo-mudo. O surdo-mudo deve receber cuidado. Livro dos Levíticos, capítulo 19, versículo 14. Ele vem prometida uma ação de Deus no futuro, de que receberá a audição e a fala. Isaías, capítulo 29, versículo 18 a 20. Atribui-se aqui essa surdez e mudez como causa da ação do demônio. O objetivo desta cena é anunciar uma cisão causada pela atividade de Jesus entre a multidão e os fariseus. Com este relato, temos uma série de 10 curas realizadas por Jesus. Versículo 33. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu uma coisa assim em Israel. A cura dos cegos e agora a cura do surdo-mudo prepara o tema do discipulado. Abrir os olhos, abrir o ouvido e anunciar. 3 realidades que fazem parte do discipulado que será enviado por Jesus. O que Jesus faz
provoca reações, desde o espanto das multidões, como veremos, também o posicionamento dos fariseus, que atribuem a obra de Jesus como obra do príncipe dos demônios. O que Jesus fez e faz é obra do mal, dizem, né, os fariseus. Não é obra de Deus. Né? O povo é um povo ignorante, se deixa enganar, na opinião dos fariseus. O povo não tem fé nem em Jesus. Então, eles vão atribuir a obra de Jesus a ser obra do príncipe dos demônios. E por isso, eles vão criticar também o povo que procura Jesus, porque eles estão sendo enganados pelo próprio Jesus. É uma forma de minar, é uma forma também de desacreditar aquilo que Jesus faz. Aqui a cena quer mostrar que Jesus salva o ser humano do reinado de Satanás. A recepção da multidão é positiva diante do que Jesus realizou. É algo especial que Jesus realiza. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Cresce o abismo que haverá entre Jesus e seus adversários. Não se trata aqui de uma discussão sobre a Escritura ou um costume religioso, mas de uma oposição irreconciliável, isto é, atribuir o bem que Jesus faz a ser obra do maligno. Vimos nas Tentações, capítulo 4, do versículo de 1 a 11. Deus e Satanás travaram um duelo, uma luta no deserto. Aqui os fariseus confessam que se colocam do lado do maligno, atribuindo o que Jesus faz ao príncipe dos demônios, aliando-se então ao príncipe dos demônios, não só depreciando, mas também colocando em dúvida toda a obra de Jesus. Versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Aqui se faz um resumo da missão da atividade de Jesus, como nós já vimos em Mateus, no capítulo 4, versículo 23. No Evangelho, para anunciar o reino dos céus, Jesus está sempre em movimento, ele é incansável, passando de cidades e povoados. Ele ensina no lugar religioso, sinagogas, que aqui se refere à sinagoga dos judeus. Então ele fala suas sinagogas. Jesus não só ensina, mas também cura. Ele anuncia o evangelho do reino dos céus e cura, né, aqueles que ele encontra no caminho. Versículo 36. Vendo as multidões, Jesus tem compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha as multidões que encontra e tem compaixão. Suas entranhas se comovem. Jesus expressa. Então, Jesus expressa a misericórdia de Deus em sua vida, em seus atos. Ele vê a multidão sofrendo violência, espoliada, violentada e roubada. Uma multidão indefesa e resignada diante de uma vida que sofre violência e abandono. São como ovelhas sem pastor. As ovelhas é o povo de Deus, os pastores são seus líderes infiéis. Jesus é o pastor que irá governar o seu povo. Vemos aqui uma crítica aos pastores que nós encontramos já no livro de Ezequiel, em que Deus denunciava os falsos pastores, que se ocupavam deles mesmos e se descuidavam do rebanho, das ovelhas.
privando as ovelhas de alimento, de vestuário, não socorrendo as ovelhas fracas, não cuidando ou curando as ovelhas enfermas, não tratando as feridas e nem buscando as ovelhas perdidas. Ezequiel capítulo 34, do versículos 2 a 4. O desgoverno significou que não se tem mais nenhum pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 8. Deus se opõe aos falsos pastores e destruirá, o gordo e o vigoroso. Ezequiel capítulo 34, versículo de 10 e versículo 16. As ovelhas foram devoradas e mortas de fome pelos governantes. Ezequiel capítulo 34, versículo 10 e versículo 29. Foram escravizadas e insultadas pelas nações. Ezequiel capítulo 34, versículo 29. Nós também podemos ver Jeremias 23, que fala sobre os maus pastores. Através de Jesus, Deus se encarregará dessas ovelhas e as livrará. Irá prover alimento a elas. Irá prover justiça, segurança, saúde, força e um pastor, o filho de Davi. Versículo 37. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É como se Jesus visse os campos ondulantes maduros para a ceifa, a colheita. A imagem quer revelar o sentido da colheita final no reino dos céus. Com a vinda do reino de Deus, dos céus, inicia a separação, o juízo. Os operários são poucos. Existe falta de quem aceite a missão. Por isso, no capítulo 10, Jesus começa a enviar seus apóstolos. Jesus se vê diante de uma missão que exige a colaboração de homens. Aqui vemos uma realidade que exige um trabalho pastoral que é psiquicamente exigente e esgotante. Uma entrega total ao trabalho da colheita. Versículo 38. Por isso, peço ao dono da colheita, isto é, o Pai, que mande trabalhadores para a colheita. A súplica dirigida ao Pai eterno, para que mande trabalhadores para a grande colheita no reino dos céus. Essa colheita que haverá no fim dos tempos. A partir daqui, Jesus irá iniciar o envio dos discípulos em missão. O rabino Tarfon Midrash Abot, capítulo 2, no versículo 15, afirma: o dia é curto, a tarefa é grande, os trabalhadores estão inativos, o salário é abundante e o mestre da casa é severo. A partir então do capítulo 10, os trabalhadores inativos são enviados em missão, isto é, são enviados para trabalhar na messe. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.